E aí, gente? Deixa eu só colocar aqui para poder eu anexar aqui. Sejam bem-vindas! A gente vai começar nossa live hoje. E essa live hoje vai ser uma live, mas pensa numa live esclarecedora para que de fato você entenda ainda mais o que está faltando na análise, né, ainda do seu, para que esse positivo chegue. Então sejam todas muito bem-vindas, tá? Eu já vi que tem até homem aqui nessa live hoje, então também seja muito bem-vindo. Gente, e olha só, essa live aqui é a última live que eu vou fazer com profissionais que eu admiro, tá? E essa live é uma live, a última live do aquecimento do Projeto Mamãe. Projeto Mamãe é o meu evento gratuito que vai acontecer na semana que vem, do dia 20 ao dia 23 de janeiro, tá? Todos os dias, 8 horas da noite. E para você participar desse evento, onde eu realmente vou te dar os primeiros passos para que, de fato, você alcance o seu objetivo, que é engravidar, você precisa estar inscrita. Vai ser um evento gratuito, mas para participar você precisa estar inscrita. Então, para você receber o meu convite, digita aqui agora 2001, tá? Que aí no seu direct você vai receber um convite meu. E a partir desse convite você vai conseguir se inscrever no Projeto Mamãe. Então, essa aqui é a nossa última live com a doutora Gabi. É a nossa última live do aquecimento do Projeto Mamãe. Na semana que vem, na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente já vai começar realmente a aula 1 do Projeto Mamãe. Então, se você está com dificuldade de engravidar, se você quer se preparar para engravidar, você precisa estar no Projeto Mamãe comigo na semana que vem. Então, se você também tem algum diagnóstico de infertilidade, seja SOP, seja adenomiose, seja mioma, seja pólipo, baixa reserva, menopausa precoce, falência ovariana, ou trompas obstruídas, ovário policístico, adenomiose, você precisa estar comigo. Se o seu marido tem alteração no espermograma dele, seja na motilidade, seja na morfologia, seja na quantidade, ou um DNA, né, desse espermatozoide fragmentado, você precisa estar na aula comigo na semana que vem. As 4 aulas da semana que vem, que vão acontecer do dia 20 ao dia 23 de janeiro, elas são realmente aulas voltadas para o casal, né? Quais são esses primeiros passos que esse casal precisa dar para que de fato esse positivo chegue, para que de fato você consiga engravidar, tá? E aí, o que acontece, gente? Vou falar aqui de novo. Você precisa ter um convite meu, né, para conseguir, de fato, o seu, né, se inscrever de verdade e conseguir participar. Então, não adianta, não vai ser aqui no Instagram, então não vai ser aberta essas aulas. E então, para você participar, eu preciso que você se inscreva. Para se inscrever é muito fácil. Digita aqui 2001 para você conseguir realmente fazer essa inscrição. Gente, vocês não têm noção. Está incrível, tá? Eu tô preparando as aulas e vocês não fazem ideia de quão incrível tá as aulas que vão acontecer na semana que vem. Um fato bem importante. Quando você se inscrever no evento, tá? No Projeto Mamãe, você primeiro precisa, tá, estar no grupo do WhatsApp. Então, ao se inscrever, você vai ter a opção de clicar e entrar para o grupo do WhatsApp. E você precisa estar no grupo do WhatsApp do evento. Por quê? Porque nesse grupo do WhatsApp vai ser onde a gente vai passar as informações sobre o evento, tá? E mais uma questão. Além de você se inscrever e entrar para o grupo do WhatsApp, você também precisa responder o e-mail que chega para você. Então, na hora que você se inscrever no Projeto Mamãe, utilize um e-mail que você vai usar no seu dia a dia. Por que você precisa responder este e-mail? Porque neste e-mail você vai conseguir, né, você vai responder um formulário para mim. E neste formulário tem informações importantes para que eu consiga realmente fazer o melhor evento para vocês. Então, neste formulário, você vai conseguir me passar dados
sobre a sua real necessidade. Então eu vou saber se você tem SOP, se você tem adenomiose, se você tem mioma, se você tem endometriose, ou se você quer só se preparar para engravidar, ou você tá tentando engravidar e não sabe o motivo, ou se você tem uma infertilidade sem causa aparente. Então, neste questionário, eu consigo saber tudo isso. Por isso que é muito importante que você, consiga de fato também responder este formulário, responder esse questionário, porque você vai me ajudar demais a fazer a melhor aula, o melhor evento. E por que eu resolvi fazer um aquecimento antes do Projeto Mamãe? Porque eu quero abrir a sua cabeça com a opinião de outros profissionais, tá? A Gabi, por exemplo, é uma médica da medicina integrativa, de cabeça aberta, e que ela não é ela não é uma médica convencional. E vocês vão entender a importância de uma avaliação mais aprofundada, de uma avaliação clínica, e você vai entender que você não é o seu diagnóstico, que a gente tem muito mais coisas para olhar e muitas vezes isso é deixado de lado. Então hoje você vai conseguir de fato entender a importância do seu intestino nos mais diferentes diagnósticos, mas principalmente na questão do preparo para engravidar, em conseguir realmente o positivo. A doutora Gabi já chegou por aqui, tá? Já vou liberar ela. E a gente promete fazer pra vocês aqui uma live de mais ou menos uns 30 minutos, tá? Pra que você consiga assistir a gravação e fazer as anotações depois, ok? Deixa eu ver se deu certo. Acho que não deu certo. Vamos ver aqui agora. Ela já conseguiu entrar. Boa noite! Olá, Tudo bem? Aí é boa noite, Gabi? Que horas são aí agora? agora são 5 da tarde. Você mora onde mesmo? Eu moro em Austin, no No Texas. Texas. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Aceitado tá aqui com a gente. Eu vou deixar você se apresentar, pra galera saber o que você faz e tal. E aí a gente começa. Eu falei que a gente vai tentar fazer uma live com bastante assunto, né? Bastante conteúdo, mas ali no máximo de uns 30 minutos para que as pessoas consigam assistir essa live depois ou anotar as coisas que a gente fala, tá? Então, pra gente ser breve, mas que a gente consiga passar bastante conteúdo aqui para eles. Então, se apresente para a gente poder conhecer você e a gente começar. Bom, então, meu nome é Gabriela Streit, eu sou médica, tenho formação, sou formada há 15 anos, né? E há mais ou menos 8 anos eu despertei para essa medicina um pouco mais holística, mais integrativa. E há 2 anos eu trabalho como médica pesquisadora aqui na Universidade do Texas, em Austin. E eu pesquiso, na verdade, intestino. E agora o meu foco de pesquisa são crianças autistas. Então, acho que essa live, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque a gente tem uma prevalência muito grande, né, de autismo e uma incidência cada vez maior. E muitas vezes uma pré-concepção muito bem feita e principalmente entender que gestar hoje, atualmente, gestar precisa ser planejado, a gente precisa planejar para gestar, é muito importante para que a gente evite, na verdade, de poder acontecer algo que a gente não gostaria, que é muitas vezes ter que lidar com uma situação de uma criança com algum problema ou principalmente com autismo. Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e essas dificuldades em gestar estão diretamente relacionadas com isso. Então, as mulheres estão cada vez mais com dificuldades em gestar, as mulheres estão encontrando dificuldades que não tinham antes, e isso está relacionado principalmente com o nosso ambiente, a gente sabe disso, mas muito mais que o nosso ambiente, o que a gente coloca todos os dias para dentro do corpo. E a forma mais lícita de colocar coisas para dentro do corpo é através da alimentação. Então, o intestino ele está diretamente relacionado com isso. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Que até muitas vezes abortos de repetição ou abortos podem ser provocados por problemas intestinais. Então, quando as mulheres procuram para fazer uma, um acompanhamento pré-concepção, um aconselhamento pré-concepção,
muitas vezes elas não têm ideia de o quão importante é não só a alimentação, porque a alimentação hoje não é o principal, porque a alimentação ela tem que ser individualizada, a gente não pode achar que os pacientes realmente têm uma alimentação todos iguais, porque eles não têm, mas principalmente o que foi feito nesse intestino com o passar dos anos, até a idade fértil dessa mulher. Então é isso que eu estou estudando aqui e é isso que a gente está tentando mostrar nos nossos papers. Até muitas pacientes e alunas me perguntam assim, Ana, mas quanto tempo eu vou demorar para poder me preparar para engravidar? Ou quanto tempo eu demoro para poder desinflamar? Eu falo, gente, depende do quanto você agrediu esse corpo, ou do que você fez com esse corpo de uma vida inteira. Então, depende do quanto que você está pesando, então depende o que esses marcadores, né, os exames de sangue vão estar falando pra gente. Então, assim, a gente sabe, é sabido que pelo menos em 3 meses, é interessante que a gente faça esse preparo, porque é o tempo mesmo ali, tanto da produção do óvulo, quanto da produção do espermatozoide, mas a gente já vê estudos mais recentes demonstrando que a gente tem que fazer esse preparo com pelo menos um ano de antecedência. Então, eu vejo eu tenho feito uma pesquisa, que semana que vem eu vou começar um evento, e muitas mulheres já começaram com essa consciência que querem se preparar para engravidar, né? E antigamente a gente só via procurando esse tipo de preparo aquelas mulheres que estavam com dificuldade, que já tiveram que já tentaram de tudo e o positivo não chega. E aí, quando eu falo, né? Por que eu quis trazer a Gabi, né? Porque quando eu falo, gente, tem que modular esse intestino, tem que cuidar desse intestino. E as pessoas ficam assim, mas o que tem a ver o intestino com eu engravidar? O que tem a ver o intestino com falha de implantação, por exemplo, né? Igual você falou do aborto, mas quantas mulheres a gente vai descobrir uma doença inflamatória quando ela fez uma transferência que não deu certo? Foi para a FIV, fez a transferência não deu certo. Né? Então, às vezes fez só o exame de seroscopia, ou às vezes nem fez o exame de seroscopia, mas não avaliou aquele intestino. E a gente sabe que isso tem total relação com a microbiota da vagina, com a microbiota tubária e com todos os processos que esse corpo virá fazer, e não só pela absorção de nutrientes. Então, como hoje, né, você faz isso com excelência, eu queria que você trouxesse essa amplitude para que as pessoas entendessem. O que tem a ver realmente com o intestino? Por que a gente tem que ter esse cuidado com o intestino? O que ele tem a ver com o óvulo de qualidade, com conseguir implantar esse bebê e até a gente, né, trazer um pouquinho a questão até de algumas particularidades, como a menopausa precoce, uma endometriose ou até um ovário policístico, para as pessoas entenderem essa relação, que tem que tratar essa base independente do diagnóstico. Porque a gente precisa ter a base preparada para que a gente consiga realmente gestar. Então, eu acho que são coisas bem importantes que a gente fale a respeito do primário, que é a alimentação. Então, muitas vezes as pessoas leem na internet, elas veem, evite o laticínio, evite o leite, evite o glúten, tenha uma alimentação mais rica em frutas, verduras, coma alimentos naturais, evite os processados. E aí as pessoas perguntam, tá, mas o que isso tem a ver? Então, assim, quando a gente prioriza e fala, porque se fala muito de dieta anti-inflamatória e não se fala o que é a dieta anti-inflamatória, por que a gente fala em anti-inflamação, enfim. E aí tem muita gente que toma ômega e não sabe por que está tomando ômega, mas aí não faz a dieta anti-inflamatória e fica uma coisa meio no vento, no ar. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente primeiro falar que duas coisas são primordiais para o nosso corpo, para a gente produzir hormônios e principalmente para a gente ter um sucesso gestacional. A primeira delas é diminuir a quantidade de componentes inflamatórios da dieta. Então, assim, toda mulher tem que evitar o glúten, toda mulher tem que evitar o leite, toda mulher tem que evitar o óleo vegetal, toda mulher. Até saber se você tem que evitar, evite. Evite. Por quê? Porque eles são considerados alimentos inflamatórios. Ponto. Pode ser que para você não seja, mas você vai ser 1% da população. Porque a gente sabe hoje que o glúten, por exemplo, é um alimento que aumenta a permeabilidade do intestino. Se ele aumenta a permeabilidade do intestino e você come ele demais, e além disso, você come a bolachinha que
que é de pacote, você come o pão que é de pacote, você come o corante que está em qualquer outra coisa, você come uma sucralose, você come uma ciclamato, uma sacarina, um adoçante, você come alimentos que o seu corpo não deveria comer, não deveria colocar para dentro. Isso vai aumentar diretamente o fator inflamatório e, principalmente, vai modificar as bactérias do seu intestino. Modificando as bactérias do intestino, a gente tem bactérias boas e ruins. Então, a gente tem o que a gente chama de alfa e beta diversidade. A gente precisa de quantidade e qualidade de bactérias. E se você começa a ter mais bactérias ruins no seu intestino, e você fez com que a barreira do intestino, porque o intestino o que tem? Tem o cocô, que passa ali bem faceiro, tem a barreira, as células do intestino, e logo abaixo tem o sistema imunológico, que é o que nos protege. Se entrar alguma coisa que não tem que entrar, o sistema imunológico vai lá e diz assim: opa, isso aqui não tem que estar dentro. O que a gente faz? Vamos atacar, vamos destruir, vamos identificar e vamos não deixar que ele fique, que ele faça o estrago que ele vai fazer no nosso corpo. Só que quanto mais coisas ruins tem, mais a porta está aberta, porque você comeu glúten, por exemplo, ativou a zonulina, que é um marcador muito importante que a gente consegue hoje ter no Brasil e saber se essa paciente tem ou não aumento da permeabilidade do intestino. E esse sistema imunológico começou a ser ativado. Então, quando a Ana pega lá nos hemogramas dela e vê que essa paciente tem um monte de basófilo, essa paciente tem um monte de eosinófilo, essa paciente tem um monte de mastócito, o que isso significa? É para ter essas células lá? Não é. É para nós, no nosso hemograma, você olha no seu hemograma aí em casa, você tem que ter zero de basófilos. Zero, 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 é zero, não é 0,1, 0,2, é zero. Se você tem a produção desse tipo de células, que a gente chama de índice MEB, mastócito, eosinófilo, basófilo, o que acontece? O seu corpo está trabalhando na capacidade muito superior do que ele precisava para defender você de coisas que ele não deveria fazer. Então, o que acontece? A ativação do sistema imunológico está ali. Aumentou o fator inflamatório, porque está entrando e ele está produzindo, vamos dizer assim, o sistema de defesa está atacado. E além disso, você desbalanceou as bactérias do intestino, o que vai acontecer? Marcador inflamatório é muito importante, por quê? Porque quanto mais inflamação, menos hormônio você tem. A gente tem diminuição de produção de GNRH, que é o principal fator para a produção de todos os nossos hormônios sexuais. Além disso, se você tem aumento da inflamação e aumento da imunidade, ou seja, a sua imunidade está muito ativada, isso pode se refletir quando você tenta implantar o óvulo lá. Por quê? Porque a ativação de autoimunidade é para tudo. E o óvulo vem com o esperma, e o esperma não é seu. Exatamente. Eu falo Se ele não é seu, o corpo vai fazer o quê? Ele vai dizer: opa, isso aqui não é meu. não quero isso. Eu não quero isso para mim. Diferente. Eu não quero isso para mim. É como se fosse uma doença autoimune. Ele está dizendo que não é para ter algo que não é teu, porque o esperma não é teu. E isso pode acontecer não só na implantação. Ele pode fazer antes disso. E o corpo pode reagir àquele esperma que você está tentando colocar ali para dentro. Então, não é só a questão da FIV. Ah, eu fiz a FIV, não... Não é só isso. Muitas vezes, na tentativa natural, isso não acontece. Por quê? Porque o corpo não quer. Exatamente. Porque o corpo disse que não é para ser. Porque ele está tão sobrecarregado de coisas e ele não entende mais o que é certo, o que é errado. Ele ataca o que tem que atacar, qualquer coisa. Eu falo muito isso, eu falo bem assim. Por que a gente tem que desinflamar? Porque o ato da gestação acontecer é o maior evento imunológico do nosso corpo, né? Então, assim, eu preciso desse reconhecimento para que realmente atravesse ali o endométrio. Então, eu tenho, progesterona tem que estar no lugar, até porque ela ajuda ali no sistema imunológico, né? De aceitação daquele embrião, porque é um DNA diferente. E aí eu falo o seguinte: ali acontece um ato de inflamação para o corpo reconhecer e aceitar. Agora, se eu tô inflamada, se eu tô com o intestino ruim, né? Se eu tô toda ativada, o que o corpo entende? Tá doida. Eu já tô aqui toda inflamada, já tô crônica aqui o negócio. Eu não vou querer esse outro trabalho para mim, sabe? E é hora que a gente não tem. Aí, por exemplo, gravidez química.
tem uma relação com isso. Chegou lá, às vezes até positivo e não vai para frente. O corpo não aceita aquilo ali. Por quê? Porque tá inflamado demais. Ele vai falar assim: eu não dou conta de fazer esse bebezinho crescer dentro de mim, né? É, e aí não só isso, a nossa relação também, né? O corpo, ele é muito sábio. Ele não vai deixar crescer um bebezinho se não tiver cálcio, ferro, magnésio, se não tiver vitamina, se não tiver proteína suficiente. Se a mulher não tem uma dieta com proteína suficiente, eu sempre digo isso. O coração que bate no peito do teu filho veio de ti, não veio do teu marido. O músculo que o teu filho joga lá e chuta a bola do futebol, ele veio de ti, ele não veio do teu Porque marido. toda a Os... estrutura lá é nossa, né? Falo muito isso. Essa coisa que, o espermatozoide entra no. Não, ele não entra dentro do óvulo, gente. Existe uma fusão das membranas, só o DNA do marido que vai. Toda a estrutura celular, a função mitocondrial é da mulher. Então, assim, tem que ter um preparo dos dois? Tem. Mas você, além de ter o seu DNA, além de ter a qualidade do seu óvulo, é você que vai passar toda a estrutura para essa criança crescer. Até se você for uma ovoreceptora. Então, eu vou pegar o óvulo de outra mulher com o espermatozoide do marido, toda a estrutura será sua para formar esse bebê, né? E uma outra coisa que eu acho interessante, Ana, só para a gente deixar registrado, muitas mulheres têm mais dificuldade de gestar depois de uma ou duas gestações. E isso está diretamente relacionado com a reserva dessas mulheres. Muitas mulheres, depois de ter um filho, elas têm queda de cabelo, elas têm dificuldade em voltar à questão hormonal com facilidade, elas têm unha mais fraca, a pele fica despencada. Então, a mulher, ela estava com uma reserva muito, muito baixa, ela gestou, colocou tudo para aquele nenenzinho, e depois que ela teve o nenenzinho, depois que ela teve o bebê, o que que acontece? Essa mulher despenca. Então, ela não estava preparada. É a mesma coisa da bariátrica. Hoje a gente sabe que mais de 90% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica são desnutridos, prévios à cirurgia bariátrica. Isso é a mesma coisa que acontece com as gestantes. Então, é muito importante que essa mulher se prepare para gestar em todos os sentidos. Então, que ela veja como está esse intestino em relação à inflamação, em relação à produção de hormônios, em relação à microbiota intestinal, em relação às facilidades ou dificuldades Sim. digestivas. Muitas mulheres não conseguem digerir proteína. Muitas mulheres não conseguem digerir carboidrato. E isso contribui diretamente para a resistência insulínica. Síndrome dos ovários policísticos está diretamente relacionado com má digestão também de carboidratos. Porque tem resistência insulínica. Então, assim, tem tanta coisa para a gente mostrar para essas mulheres que estão procurando, que estão atrás, que estão tentando e que muitas vezes não conseguem e já foram em vários profissionais, e já foram em vários locais, e já fizeram vários tratamentos, mas não vê o básico. O básico. Uma moça colocou aqui assim, olha só que interessante. Pode falar mais sobre sucralose. Tem diabetes tipo 1 e só uso adoçante com sucralose. À vontade. Não deveria usar nenhum. Então, assim, querida, eu vou te falar Monique Rangel, minha florzinha, eu vou te falar uma coisa. Todos os adoçantes artificiais modificam o microbiota intestinal para o mal. Todos. Sucralose, sacarina, ciclamato, todos. Então, assim, se tu és diabética tipo 1, tu tens a vontade de comer algo doce, a preferência é entenda como está a tua digestão, porque para muitos diabéticos tipo 1, a gordura e a proteína é ótimo. E para muitos diabéticos tipo 1, a gordura e a proteína não é tão ótimo assim. E quando a gente coloca na balança, muitos pacientes podem comer um ovo e uma banana de manhã e a glicemia aumenta do mesmo jeito do que comer um ovo. Sim. Porque isso tem diferença, tem individualização. Então é muito importante entender que a gente precisa saber como está esse intestino e, além disso, como é essa digestão, principalmente para o paciente diabético tipo 1. E, além disso, evitar coisas artificiais. Isso é muito importante. Na verdade, Evite. para qualquer pessoa, nem é para quem é diabético tipo 1. Quando a gente fala dos alimentos processados, né, de maneira geral, não é que necessariamente eles não têm, né, antioxidante, não têm nutriente. É porque o que eles têm, eu falo que eles nem são neutros.
eles têm a capacidade de deixar tudo pior aqui dentro, porque esses alimentos eles vão ter muito mais corante, muito mais conservante, muitos, né? Igual essa coisa de trocar por coisas diet, light, sem glúten, sem lactose, vai ter muito mais adoçantes artificiais. Então, assim, é um alimento que ele vem com uma bomba de um monte de coisa que não é natural e o nosso intestino não reconhece isso. E quando você fala da digestão, quantas pessoas, né, quantas mulheres que a gente fala do intestino, mas a gente tem que pensar naquele estômago também. Então, quantas pessoas Claro. quantas mulheres com hipocloridria, quantas mulheres com a digestão ali, né, deficiente, até porque tudo a gente faz correndo, a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Hoje a mulher, né, questão de sair de casa, mulher muito ansiosa, e tudo isso vai atrapalhar também esse processo digestivo. Igual quando a Gabi falou assim, sobre a permeabilidade intestinal. Se você for analisar o que é essa permeabilidade, a grosso modo, é como se esse intestino estivesse cheio de buraquinhos. Porque tá chegando lá coisas que não era para chegar, né, por causa da alimentação, mas também, às vezes, por causa de uma má digestão, porque a pessoa não mastiga, a pessoa engole de qualquer jeito, né? E eu falo muito isso, intestino não tem dente, estômago não tem dente. Então, se você não realmente não comer, não, né? Vou comer salada, mas eu vou comer aquele monte de salada crua, mas eu não mastigo a salada crua. Não tenho ácido clorídrico no estômago, então precisa realmente fazer essa análise. Igual o paciente chega para mim e fala: vamos ver como é que tá esse estômago? Será que tá tendo uma digestão? A maior parte das mulheres que a gente pega tem hipocloridria, né? O estilo de vida hoje predispõe a isso, né? Não tem jeito. E agora. Uma das principais coisas que eu acho importante é que, assim, essa questão do cortisol é muito importante também para a digestão, né? E a gente falar de cortisol sempre é uma coisa que muitas vezes a maioria das pessoas nunca fez um exame de cortisol, não sabe quanto está o seu cortisol, não sabe como é a sua curva de cortisol, nem sabe o que é realmente a importância do cortisol dentro do processo inflamatório, do processo digestivo. E principalmente quando a gente pensa em cortisol, quando a gente pensa em aumento de inflamação, porque não é só a questão do cortisol, a gente já está inflamado, está estressado, o cortisol aumenta, isso prejudica muito, por exemplo, maturação de óvulo, maturação de folículo, maturação. Então, assim, é muito importante a gente entender que tudo está ligado. Então, assim, a pessoa que mastiga mal, chega mal esse alimento no estômago. Mesmo que ela tenha perfeito ácido clorídrico, o alimento precisa de superfície para que todas as enzimas e todo o ácido atuem. Se a gente não tem uma superfície de contato boa, ele vai passar inteiro. E isso é um estresse para o corpo. As pessoas acham que o estresse é só porque eu estou pagando conta, eu estou pagando boleto, eu estou buscando filho na escola, eu estou com 3 problemas para resolver, eu tô com uma pilha de. Não! O estresse para o corpo é desde o que você mastiga e que está ruim na digestão, e isso também provoca dificuldade na maturação de folículo, na maturação de óvulo. Então, as pessoas têm que entender que por isso que a medicina integrativa é um combo, é um quebra-cabeça de 1.000 peças. E eu acho muito engraçado, porque quando eu, né, começo a dar aula para as minhas alunas ou numa consulta, e aí a primeira coisa que a gente vai bater em cima é como é o seu sistema digestivo. A primeira coisa que eu bato em cima, vamos lá, sistema digestivo. Eu faço perguntas sobre o sistema digestivo. Exato. E em relação ao sono, né? Mas eu vim aqui para engravidar. Assim, eu sei que você veio aqui para engravidar, mas se essa base não tiver, não adianta eu passar a suplementação. Uma coisa, gente, não adianta vocês terem a suplementação mais cara, mais linda, maravilhosa, se você não tá absorvendo. Quantas vezes eu pego pessoas com a suplementação maravilhosa, mas que não tem corpo para absorver aquilo, porque não tem intestino, não tem estômago para absorver aquilo. Nem tem capacidade digestiva. Muitas vezes não vai ser em cápsula, vai ter que ser sublingual o negócio, vai ter que ser endovenoso o negócio, porque tá feio mesmo, vai precisar de um período para poder melhorar aquele sistema digestivo. Então, quando a gente fala que a digestão, o intestino tem total relação com a fertilidade, não é só sobre absorver vitaminas, não é só sobre absorver minerais, é por todo o processo. Então, toda a parte imunológica, toda a parte de inflamação do corpo vai vir deste intestino quando ele não, se ele está cuidado ou se ele está mal cuidado. Aí agora, para a gente poder, né, que a gente já conseguiu alinhar esse assunto, por exemplo, mulheres, você falou um pouquinho do ovário policístico, né, da resistência insulínica e tal, mas
Mulheres de predominância estrogênica, que a gente vai pegar ali, mulheres de adenomiose, de mioma, de endometriose, né, de pólipo. Esse intestino tem uma relação, igual, chegou, tenho endometriose. Então, vamos entender sobre o seu intestino, né? Que é a base da minha consulta. Mas o que tem a ver? O que tem a ver, Gabi? Doença? O que é predominância estrogênica? O que é esse mioma, adenomiose, endometriose, pólipo? Por que isso tem relação com o intestino? Pois então, a maioria das pessoas não entende que endometriose, além de ser uma doença inflamatória, é uma doença autoimune. Sim. Então, assim, isso é muito importante, porque toda doença autoimune, o fundo dela é intestinal. Toda doença autoimune começou no intestino. 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. E se ele está no intestino, ali foi o início. Então, quando essa mulher tem uma predominância estrogênica, a gente tem o quê? A gente tem uma dificuldade, principalmente, aonde é metabolizado todo esse processo. No intestino. Por quê? Porque no intestino a gente consegue degradar ou não aquela quantidade de estrogênio que a gente está produzindo. Claro que aí vamos dizer, mas tem toda a questão da gente ter intoxicação por pesticida, por fitalatos, disruptores e não sei o quê. Também tem isso, porque eles mimetizam o estrogênio na grande maioria delas e aumentam essa questão. Mas o intestino tem uma capacidade bizarra de conseguir deconjugar ou desconjugar ou conjugar esse estrogênio e fazer a eliminação na hora que tem que ser feito. Então é muito importante entender que muitas vezes essas bactérias, esse microbioma desse intestino está tão doente que não consegue fazer isso também direito. Então, essas pacientes, a gente tem exames no Brasil para ver isso. Então, o Brasil está bem em relação a exames, porque a gente consegue ver a atividade de beta-glucuronidase aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem muito mais fácil, muito mais simples, mas a gente tem como ver isso. Então, assim, a atividade estrogênica não é... Muitas vezes as pessoas dizem, porque tem uma predominância estrogênica e tal. Tem relação com progesterona? Tem. Muitas vezes a paciente já tem uma questão de progesterona baixa, mas não é necessariamente isso. A gente tem uma microbiota doente. A gente tem um paciente que tem dificuldade intestinal, uma paciente constipada. A grande maioria dos pacientes com endometriose tem constipação. Uhum. E se elas têm constipação, elas têm uma microbiota doente. As bactérias do intestino são anormais. E isso faz com que todo o processo se perpetue. Paciente endometriótica tem que realmente fazer cocô todos os dias. Ela não pode ser constipada. É a primeira coisa. Só que a paciente não quer abrir mão da cerveja, a paciente não quer abrir mão do glúten, a paciente não quer abrir mão do sorvetinho no final de semana, a paciente... E aí, o que acontece? Não tem como modificar a base. Mas eu não uso panela, minha panela é não sei do que. Eu não aqueço no pote de plástico. Mas a base não foi tratada. Exatamente. A base não foi tratada. Para a gente ovular, a gente vai produzir LH, FSH, estradiol, o ovário vai produzir vai produzir estradiol para poder a gente ter o espessamento do endométrio, né? Que é super importante. Mas na segunda fase do ciclo, a gente precisa eliminar esse estrogênio. Então, tem uma relação muito grande. Mulheres que eu pego lá no meu prontuário, tem endometriose, eu posso ir lá. Ou ela tem o intestino preso, ou ela teve o intestino preso a vida inteira e agora que ela melhorou a alimentação. É fato. Ou é uma mulher de síndrome do intestino irritável, né? É uma mulher muito diarreica da vida inteira. Sim, pode acontecer, mas na maior parte das vezes tem essa relação. Por quê? Fica ali, esse estrogênio, ela não faz o cocô, elimina o estrogênio, ele fica ali no intestino sendo reabsorvido, brincando e voltando, fazendo esse crescimento de tecido, fazendo essa loucura que é a predominância estrogênica, que é o caso do mioma, da endomiose, do pólipo, da endometriose. Então, se você tem algumas dessas questões que a gente falou aqui, você precisa melhorar o intestino. Igual mulheres que morrem de cólica, é predominância estrogênica. Você vai ter que melhorar o intestino. Então, aonde que tem... Qual é a relação do intestino com a fertilidade? Toda, desde a produção do seu óvulo, desde a produção do espermatozoide do seu marido, processo de implantação, a formação das doenças que estão aí, né, de acordo com o seu diagnóstico, vai ter o intestino como base. Então, a pessoa fica na internet procurando assim, o que eu vou fazer para tratar a endometriose? Ou o que eu como para endometriose? Não é isso, é a base. Então, independente, o que eu quero que vocês saiam daqui dessa live com a Gabi hoje é o seguinte:
Independente se você está com dificuldade de engravidar, se você tem algum diagnóstico de infertilidade, se você quer se preparar para engravidar, se você não tem diagnóstico de infertilidade, mas não está conseguindo engravidar, entenda uma coisa: você vai começar pelo seu sistema digestivo e pelo seu intestino, porque é ele que vai comandar a saúde do seu óvulo, a saúde do seu endométrio e a saúde dos seus hormônios de maneira geral para a gente ter um corpo que funcione. Faz sentido, E a Gabi? saúde dos seus neurotransmissores Exatamente. para você aguentar toda a jornada, porque a jornada é difícil, não é fácil. É. Então, assim, é isso que eu digo muitas vezes, o paciente precisa entender que também toda essa questão de humor e de capacidade de lidar com as dificuldades, ela também está diretamente relacionada com o intestino. Então, assim, a mulher que é mais frágil, a mulher que tem mais dificuldade em lidar com emoções, a mulher que tem mais dificuldade em lidar com esses sentimentos que muitas vezes vêm, que são normais, também está relacionado com o intestino. Então, assim, a produção dos neurotransmissores, ela é no intestino. Então, ela atravessa a barreira hematocefálica e vai. Tem no cérebro, tem, mas a grande maioria no intestino. Então, mulheres com ansiedade, com depressão, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente tem muito hoje, também está relacionado com o intestino. E muitas vezes a gente precisa primeiro começar a tratar a cabeça para entender que o problema não é com você. Ah, por que aconteceu comigo, Senhor? Não, tudo tem solução. O problema é que às vezes o médico que está tratando não sabe, ou não tem conhecimento, ou não leu, enfim, mas tudo tem uma solução. E você precisa estar com a cabeça muito boa para passar por isso também. Porque senão desiste, entra em desespero, chora, se estressa, o corpo reage, tem muita coisa que acontece. Então, assim, entender que não é só uma questão de hormônio, não é só uma questão de digestão, não é só... É uma questão... O intestino é para tudo, inclusive para o nosso cérebro. Então, uma outra coisa só que eu queria falar, Ana, só para a gente terminar, é o seguinte, que é uma coisa que as mulheres não notam e que está diretamente relacionado com a questão também do intestino e dos hormônios, que são os coágulos Não. na menstruação. Então, assim, quanto mais coágulo você tem, quanto mais coágulo você coloca durante a menstruação, mais inflamado você tá. Uhum. Deus nos deu uma forma muito bacana, que o homem não tem, de detoxificar, que é a menstruação. Então, você pode ver se você está desinflamando Pela pelo seu menstruação. ciclo. Quanto menos coágulo você tiver, e a Ana falou brilhantemente na dor, mas a cólica é uma forma de expulsão, porque o útero ele se contrai para tentar expulsar aquele tecido que está ali, que não foi utilizado durante aquele período. Então, quanto mais coágulo você tem, quanto mais bola de sangue você coloca, mais inflamação você tem e mais detoxificação você está fazendo. Então, isso é muito simples de ver, porque as pessoas dizem, ah, porque eu não sei, porque como é que eu vou fazer? Vou fazer exame todo mês, eu vou gastar dinheiro. Deus lhe deu uma forma R$ 0 para saber se você está melhorando, que é o coágulo na menstruação. A Aline colocou assim: ah, tive 4 abortos, diagnóstico de SOP e trombofilia. Então, assim, o diagnóstico de SOP está diretamente relacionado com resistência insulínica. Você precisa ver o seu intestino. Trombofilia, você precisa usar um anticoagulante quando você começar. Gestou, tá pronto, vamos lá? Tem que começar com anticoagulante, não tem o que fazer. Trombofilia é anticoagulante. Então, assim, a gente já sabe duas coisas: tratar o intestino e usar o anticoagulante. E você vai conseguir melhorar. A Karina falou: ah, tem ovário policístico, hipotiroidismo e pré-diabetes. Então, assim, Karina, pré-diabetes e ovário policístico, você tem resistência insulínica. Tem que fazer uma curva de insulina, tem que saber como é que tá. E, consequentemente, você precisa tratar isso. Se você não tratar isso, você não vai conseguir engravidar. Sempre teve o intestino preso, porque a alimentação tá ruim. O hipotiroidismo, desse intestino preso, se for um Hashimoto, é porque você tem, na verdade, uma doença autoimune relacionada com o seu intestino preso. Então, assim, quando a gente lê esses casos, assim, as suas pacientes são maravilhosas, Ana, a gente entende que tudo tem causa. Mas o problema é que, às vezes, o médico ou o profissional que vai não sabe, Não não, sabe. não correlaciona. Aí a A Gabi, Daiane, a Daiane perguntou assim: e Helicobacter pode atrapalhar também? Por que, que o paciente tem Helicobacter, Daiane? Isso é muito importante de entender. Por que, que o paciente tem Helicobacter? O Helicobacter é uma bactéria que é extremamente sensível a uma coisa: a ácido clorídrico.
Se você não tem ácido clorídrico no estômago, o Helicobacter vem com tudo, ele não tá nem aí, ele vem. Só que o problema é o seguinte, Deus nos deu ácido clorídrico não só para digerir. Deus nos deu ácido clorídrico para controlar as bactérias do intestino. Então, se você tem Helicobacter, você tem dificuldade nessa produção de ácido clorídrico, provavelmente porque comeu glúten, porque é o que mais destrói o ácido clorídrico e as células, e, consequentemente, o seu intestino está destruído, porque você tem um desbalanço da microbiota intestinal pela falta de ácido. Então, Deus sempre faz tudo perfeito. Deus não dorme. É a Não, gente que fica se destruindo. exatamente. E aqui, uma coisa que eu sempre falo para elas: o nosso corpo foi feito para funcionar. Se você não tá tentando, não tá conseguindo engravidar, é porque tem coisa errada e precisa ou avaliar até achar, né? Porque às vezes você vai achar um diagnóstico mesmo, ou é porque é só a base que tem que funcionar. Igual você falou da menstruação, eu falo muito isso com as minhas alunas, que o seu ciclo menstrual ele mostra se você está fértil ou não. Porque como é que tem que ser a menstruação? Ela tem que descer sangue vermelho vivo. Não é para descer borra de café, não é para ter coágulo, não é para ter cólica. Então, será que eu estou mais próxima do meu positivo ou não? Olha para sua menstruação. Você está com borra de café? Você está com cólica? Você está com muito coágulo? Você vai ter a resposta. Não, todo mês. E é muito bonito, né? À medida que elas vão desinflamando, que elas vão colocando o método em prática, preparando, nutrindo esse corpo, as mensagens no próximo mês são assim: Ana, não tive tanta cólica esse mês. Ana, Então, a boca de café diminuiu. Ana, não tenho tanta coágulo mais. Por quê? Porque vai melhorando. E repara, quanto mais inflamada, mais acima do peso, a alimentação é ruim, mais essa mulher reclama do ciclo menstrual dela. Que é ruim, que é conturbado, que tem TPM, que fica estressada, que tem cólica, que tem isso ou aquilo. Por quê? Porque está inflamada. À medida que isso vai melhorando, esse ciclo. Então, como que eu sei se a minha fertilidade, se meu ciclo menstrual é um ciclo que me deixa mais próximo do meu positivo? Começa olhando, igual a Gabi falou, pela menstruação, né? Que é a base ali para a gente entender se esses hormônios estão funcionando bem ou não, se esse intestino está funcionando bem, ou esse nível de inflamação, esse nível também de detoxificação, né? Gabi, você é maravilhosa. Eu já admiro querida. o trabalho há um tempo. Você não vai saber, mas a gente está. Nem sei se você está ainda no grupo do Alessandro de microbiota, então eu te conheci por lá, assim, falando e batendo assim mesmo, e informações junto com o Alessandro, jogando ideia. Eu falei, gente, essa mulher. Foi lá que eu te conheci e comecei a te acompanhar e comecei a acompanhar o seu trabalho, que é um trabalho muito bonito, né? Igual você falou do autismo, a gente acabou não falando aqui, mas as pessoas vão entender no início dessa live, dessa relação do não preparo, que tem relação realmente com o autismo. A gente pode marcar uma outra live para a gente falar com mais detalhes disso depois também, se você aceitar, né? Com certeza, que é o assunto que eu mais estudo ultimamente. Então, a gente pode marcar, que eu acho muito válido, assim, para abrir a cabeça das pessoas mesmo. E como você disse, não tem. Século XXI agora, do jeito que estamos vivendo, se a gente não se preparar para engravidar, a gente não terá filhos saudáveis. Isso é um fato, tá, gente? Nós não teremos filhos saudáveis. E aí vocês vão falar bem assim: ah, mas a fulana que é minha vizinha engravidou usando droga, a ciclana comendo muita. Aí eu vou falar: você acompanhou a gestação dela? Você acompanhou o desenvolvimento dessa criança? Porque você é mãe, Eu Gabi? sou de dois filhos. Eu sou mãe, né? Meu filho tá com 2 anos e 9 meses. E quando eu vejo o desenvolvimento do meu filho, porque eu investi nisso, né? Eu falo, gente, foi eu que fiz. Meu filho tem 2 anos e 9 meses, ele já fala várias coisas em inglês, porque ele está numa escola bilíngue. Ele está com 1 metro de tamanho, assim, sabe? Você vê como uma criança super. Hoje meu marido mesmo tá falando, tem que tomar cuidado com o que fala na frente do Dom, porque ele nem falou com ele já tá entendendo. E assim, quantas crianças nessa idade que ainda não desfraudaram, meu filho já desfraudou, né? Não usa chupeta, não usa mamadeira mais e tal. E quantas crianças ainda não estão falando, não estão andando corretamente. Por quê? Porque tem um atraso e isso tem uma relação com este preparo. Então, entenda uma coisa: quando a gente está falando de se preparar para engravidar, não é para o seu positivo chegar, mas é para você ter um filho saudável, um adulto saudável, né? Ver o desenvolvimento daquela criança. Porque hoje não tem como, no E corpo não, que. e não só isso, né, Ana? Eu acho que a gente, como mãe, a gente é responsável por um mundo melhor, por colocar pessoas de bem no mundo.
E as pessoas de bem no mundo são pessoas que têm vitaminas, minerais, nutrientes, conseguem pensar, conseguem raciocinar, conseguem dar para o mundo melhor. Agora, uma pessoa que não tem isso, ela tá sempre cansada, ela tá sempre indisposta, ela tá sempre reclamando, ela tá sempre de mau humor. Então, assim, é muito importante gestar, é muito importante ter filho saudável para construir um mundo melhor. Se a gente quer ter um mundo melhor, de pessoas melhores, de cidadãos melhores, a gente realmente precisa pensar que a gente tem que pensar antes de fazer. A gente tem essa Tem, responsabilidade, né? E como mulher, a gente tem. principalmente depois que vocês passam por uma live como essa, pelo meu Instagram, pelo Instagram da Gabi, e eu falo que depois que vê, não tem como desver. Se você tem essa informação, não tem como você não investir nisso, gente. Se você não tem como você desver. Não tem como você. Quando você não tem informação, tudo bem, mas a partir do momento que você tem informação, não faz sentido isso. E aí, quando você fala assim pra gente ter um mundo melhor, eu falo muito isso. Eu tenho umas amigas que falam assim comigo: Ana, você tem que fazer mais filho, porque gente igual ter muito filho pra gente ter um mundo melhor, né? E aí, igual você falou assim, a pessoa, né, que é cansada e tal. Porque a mulher também que passa por esse processo, porque eu passei, eu fui uma tentante, né? Eu entrei na menopausa precoce muito cedo, aos 29 anos. Então, hoje eu sou uma mulher muito melhor. E a mulher que passa pelo processo e ela se melhora como pessoa, ela melhora o corpo dela, ela é mais feliz, ela vai ser uma mãe mais feliz, ela vai ser uma mãe mais abundante, ela vai conseguir ter energia para dar uma educação melhor, né? Então eu falo que se você está passando por esse processo de estar com dificuldade de engravidar, acredite, é o momento de você realmente mudar. E eu até falo muito isso: doenças autoimunes, doenças de maneira geral, ou doenças relacionadas à infertilidade, é um comunicado do seu corpo para você que está na hora de você mudar. E esse processo de mudança realmente é para você ser melhor. Doenças nem sempre são ruins, não. Eu acho até que eu sou muito grata às minhas, né? Eu tenho endometriose, um anticoleriano de 0,03, eu tenho Hashimoto, eu tenho hipotiroidismo, tenho vitiligo, e são doenças que vieram, né? Você não sabe da minha história, né, Gabi? Eu entrei na menopausa com 29 anos, parei de menstruar, fiquei bom tempo sem menstruar. E aí eu resolvi investir em mim, assim, porque eu tenho vitiligo, tinha um Hashimoto muito alto, hoje em dia não tenho mais. Aí a endometriose e o meu ovário direito não funciona, só o meu esquerdo que tem um folículozinho só. E aí o FSH muito alto sempre, eu parei de menstruar. E aí foi a hora que eu mergulhei, assim, no mundo e mudei minha vida completamente, assim. 6 meses depois de eu voltar a engravidar, depois de 1 ano e meio na labuta, 6 meses depois da minha menstruação regularizar, eu engravidei naturalmente do meu dom. E hoje eu fiz uma ultrassom agora, tem mais ou menos 1 mês, eu não tenho mais nenhum foco de endometriose. Meu vitiligo tá quieto no lugar, por muito tempo ficou, né? Eu tenho ainda as marcas, mas já melhorou muito, já diminuiu muito do que já era, isso que era enorme, então já pigmentou mais a minha pele. Meu marcador de anti-TPO não é alto mais. Então, o que eu faço hoje é o que eu vivi, assim, sabe? Não tem como correr disso. E você vai ser uma pessoa muito melhor. Gabi, vou te agradecer, tá? De verdade, pelo seu tempo, por estar aqui. Quero marcar outras com você, se você topar, tá bom? Gratidão mesmo, né? Deus abençoe a sua casa, a sua vida. O que precisar de mim também, estou aí à disposição. Muito obrigada. E aí eu vou dar mais alguns recados também, tá bom? Um Aqui. beijo, gurias. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Quando te salvar, coloca como colaboradora que eu deixo lá nos meus. Eu vou colocar. Pode deixar, eu coloco sim. Tá bom? Beijo. Beijão. Tchau, Tchau. querida. Fala a verdade, hein? Que essa live abriu. Eu trouxe uma médica para vocês. Você tem noção? Ela é uma médica especialista em intestino. Intestino. Por isso que eu falei que a Gabi ela é fora da casa, assim, sabe? Muito fora da casinha, porque ela realmente entende que a base precisa ser bem feita. Então, gente, não adianta a gente ficar só correndo atrás de ultrassom, só atrás de ressonância. Não adianta eu pensar numa transferência só pensando na progesterona, só pensando de fazer uma esteroscopia para eu ver se eu tenho pólipo, ou se eu tenho sineque, ou se eu tenho endometrite ali. Eu preciso do intestino
para que eu tenha um bom útero, uma microbiota de vagina adequada. Então, não tem jeito. Todo o processo imunológico do seu corpo tem relação com o seu intestino. Gente, eu vou falar sobre intestino e vou falar dessa relação de uma forma muito mais aprofundada na semana que vem. Na semana que vem, gente, vai acontecer o Projeto Mamãe do dia 20 ao dia 23 de janeiro, tá? Na segunda, de segunda até quinta-feira, vocês coloquem um alarme aí, tá? No celular de vocês, porque às 8 horas, mas entendam, vai ser um evento gratuito. Só que para você participar, você precisa estar comigo, tá? Junto comigo aqui na inscrição, tá bom? Não me inscrevi ainda, Ana. Digita aqui 2001 no direct de vocês. Vocês vão receber um direct meu, onde vai estar o convite. Você vai conseguir se inscrever. Para se inscrever é muito fácil. Você vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu telefone, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, porque é por lá que eu vou passar todas as informações e o link das aulas. E vá no seu e-mail e faça o seguinte: coloque lá, entre no seu e-mail. Quando você entrar no seu e-mail, você vai ter acesso a um formulário. Preencha esse formulário para mim, tá? Por favor, preencha o formulário. Não deixe de preencher o formulário, porque neste formulário eu consigo te dar detalhes. Você vai conseguir me dar detalhes para que eu consiga te ajudar. Olha só, é fácil. Você vai acessar aqui o link, vai colocar o seu e-mail, o seu WhatsApp, tá? Vai clicar em quero participar. Depois disso, entre para o grupo do WhatsApp e vá até o seu e-mail e responda ao formulário. Gente, gostaram da live? Vamos marcar outras lives com a Gabi, se ela topar, porque eu adorei essa live. Adorei, acho que vai abrir muito, foi muito enriquecedor aqui pra gente. Então, alguma dúvida sobre o Projeto Mamãe? Já entenderam que ele é gratuito, mas para que você consiga participar, você precisa estar inscrita. Então, coloca lá o seu e-mail. E lembrando, o Projeto Mamãe, ele é para o casal. Então, já chama seu marido nos dias que ele não estiver trabalhando, não estiver em casa. Pega papel e caneta e pega papel e caneta, gente. Separa um bloquinho aí, porque eu vou falar muita coisa e vou passar muito conteúdo para vocês. Combinado? Fechou? Certíssimo, gente. Gostaram? Gabi aprovadíssima por aqui, né? Vou deixar essa live salva e vou colocar a Gabi como colaboradora para a live ficar lá no perfil dela também. Obrigada a vocês todos que estiveram aqui com a gente. E na semana que vem, de segunda a quinta-feira, Projeto Mamãe, às 8 horas. E na quinta-feira, gente, dia 23, eu abro as inscrições para o meu curso pago pro Você Mamãe, para você aprender realmente a colocar tudo em prática e conseguir engravidar. Combinado? Beijos e até semana que vem.